Bom, então eu gostaria de convidar os dois filhos do Bené para tomarem assento aqui à frente. Bom, antes de dar início, por favor, antes de dar início à atividade propriamente dita, eu gostaria de informar aos membros da comissão e aos técnicos aqui presentes que a nossa reunião de planejamento que estava prevista para o dia 14, ela ainda não pôde ser confirmada porque a Luciene, que será a nossa mediadora, ela está com um problema de saúde na família e está cuidando de resolver isso. Então ela ainda não confirmou, mas nós devemos fazer na terça-feira, dia 15, ou no máximo na quarta-feira, dia 16. Bom, a sessão de hoje, ela está prevista para que nós possamos ouvir os familiares do Benedito Monteiro, que, como todos sabem, foi uma figura emblemática do ponto de vista das vítimas da repressão política aqui no estado do Pará. Afora os vários cargos que ocupou, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi procurador do estado, afora a condição de romancista muito famoso, muito lido. O Bené também, ele representava, do ponto de vista das lutas sociais que eram travadas em 64, ele representava digamos, a linha mais avançada, aquela linha que, do ponto de vista social, reclamava as mudanças de base. E nessa condição, ele era uma figura assim, muito respeitada pelo governo federal e tinha como uma liderança que podia ser porta-voz daquela proposta política da época, muito ligado ao ex-presidente João Goulart. Toda essa atividade acabou lhe rendendo um olhar especial da ditadura, e por isso a forma como ele foi preso, a forma como foi trazido para Belém, a forma como foi exposto à executação pública, tudo isso assim contribuiu para que a figura do Bené acabasse se transformando nesse símbolo mais visível das vítimas da ditadura aqui no estado do Pará. Então, na perspectiva de reconstituir um pouco o que foi a trajetória do Bené, é que nós vamos ouvir. Eu falo Bené porque é a forma como nós nos tratávamos e como é a forma que ele é conhecido, e certamente que seria a forma que ele gostaria de ser tratado. Então, essa trajetória toda do Bené, nós tentaremos reconstruir a partir do depoimento dos seus filhos, a Wanda, o Benedito Filho e a Luz, que ainda não chegou, mas que também deve vir até aqui para nos dizer alguma coisa a respeito do pai, do político, do lutador que foi o Bené. Eu não sei se nós podemos então já diretamente começar a ouvir os nossos convidados, ou se algum membro da comissão gostaria de dizer mais alguma coisa. Podemos começar então. Bom, fica a critério de vocês definir quem é que fala primeiro. Primeiro eu quero agradecer muitíssimo o fato de vocês estarem aqui, esse convite, de estarem aqui acolhendo, nos acolhendo, porque gente, se não vamos acolhidos, quem quer que seja, para serem tem nós, Benedito. Você é a carne
resgatar a verdade, vamos envolver as folhas e tirar o limbo dessa história. Né? Então, quero agradecer muitíssimo a comissão, agradecer ao Egídio, ao grande amigo, ao Paulo, ao Polo, a Francinete, que é muito responsável por essa presença aqui nossa. E agradecer aos presentes também, que são comprometidos com a história e com o Estado Democrático de Direito, que nunca esteve tão fragilizado como nesse momento. E vamos lá. Vamos lá. Eu queria, antes disso, antes de falar sobre o PNG, eu queria ler uma história que ele já contou, e que esteja escrito. Eu não sei se eu posso me gabar do único recorde que consegui na vida, as casações. Sou o cidadão mais caçado desta minha parte. Desse meu espaço, tempo que não escolhi para viver no mundo. Só agora percebi que sempre fui caçado. Fui caçado mesmo antes dos atos institucionais terem inventado as cassações. Antes mesmo de 1974. Antes mesmo que qualquer outro cidadão tenha sido atingido por essa medida odiosa da nossa sociedade, eu fui caçado em 1952, quando já era deputado estadual e já inscrito no meu partido, do PT, no Tribunal Regional Eleitoral para disputar a minha eleição. Me caçaram o direito de me candidatar. Mas eu me candidatei. Quando falo dessa primeira cassação, todo mundo me pergunta como foi possível ocorrer essa violência em pleno regime democrático, se estávamos até sob o regime parlamentarista na qual o presidente da República era João Goulart. Mas eu fui caçado. Depois eu fui caçado pelos meus pais. Pelos meus pais. Uma atitude covarde. E depois fui novamente caçado, e dessa vez caçado com 2 S's e com 6 C's. Quando eu falo de 1964, eu falo das marcas, das cicatrizes que nunca se fecham, sempre se abrem. E uma das marcas mais angustiantes que eu tenho em 1964 foi o profundo silêncio e o isolamento de um exílio na própria pátria, no próprio estado, na própria casa, no próprio lar. No ostracismo e no exílio que não só o Benedito, mas os filhos dele viveu. Por ter sido execrado, exposto em praça pública, short, como se fosse um troféu, um bicho. E depois renegado pelos pares, pelos colegas, pela OAB, pelos vizinhos que não mais nos conheciam, pelos parentes, e fomos renegados. Fomos recolhidos. Aquela pedaço de chão que era a nossa cara que se fez e se traduziu para a gente na nossa pátria. Então a gente teve que inventar outro mundo, ele teve que inventar outro mundo. Mas antes disso ele foi torturado, preso, jogado numa cela de 1 por 1. E todas as noites jogavam um revólver por debaixo da cela para que ele se suicidasse. E foi imposto a ele um silêncio, uma surdez, uma mudez, que ninguém dirigia para ele. Além da tortura física orgânica, que é ver que fazia as necessidades fisiológicas de uma trabalhadora constante, ele também não podia falar com ninguém. Era para se sentir mesmo ninguém. E quando ele não podia mais falar, ele quis escrever. Como ele não tinha caneta para escrever, ele com as próprias unhas escreveu dentro da prisão
liberdade. Vamos já. Essa foi a última frase que ele deu, a última palavra que ele também proferiu quando estava comigo. Liberdade. Benedito Filho chegou para ele e perguntou: mas o que tu queres, Benedito? Diz que a gente faz, não foi? E ele disse: eu só quero a minha liberdade, justiça e liberdade. E foram os ideais de justiça e liberdade que esse homem sofreu, foi torturado e teve sua família exposta, discriminada, alijada da sociedade, excluída. E depois, antes de morrer, ele tentou por várias vezes pedir que as pessoas reconhecessem esse erro, essas injustiças. Tentou por várias vezes que reconhecessem que ele tinha direito a uma aposentadoria complementar, já que ele tinha estipado no mandato, mas não conseguiu. Depois ele tentou a comissão de anistia, mas não lhe deram o reconhecimento de que ele tinha tido prejuízo inaugural. Numa sentença muito triste e lamentável, não reconheciam que Benedito Monteiro tinha tido prejuízos morais nem financeiros, por isso ele não tinha direito. Mas eu pergunto, como é que um advogado, depois de execrado em praça pública, exposto como um bicho, excluído de tudo e de todos, desmoralizado, pode exercer o exercício da militância da advocacia? Como é que ele podia defender direitos civis se ele mesmo tinha os seus direitos civis cassados? E embora a OAB não tivesse cassado essa carteira, quando ele foi solto, ele tentou advogar. Ele peticionou, ele conseguiu as duras penas de uma pena, ele peticionou e chegou no tribunal para protocolar sua petição. E foi negado. Ele pediu para falar com o juiz. E o juiz disse assim: mas não fosse você que estava preso há pouco tempo? E negou a ele o direito de advogar. Ele foi ao corregedor por várias vezes. E lhe negaram o direito de exercer a profissão de advogado. E a OAB não fez. Nenhuma defesa. Ninguém fez nenhuma defesa. Nunca. Era temeroso defender Benedito Monteiro. Ele era tido como um dos mais perigosos políticos e líderes, porque ele tinha a ousadia e o destudor de defender a terra para quem trabalha na terra. Por defender ideais de justiça, de liberdade. E ele foi muito perseguido. Ele diz aqui nesse livro que duas foram as condições que mais contribuíram para a cassação dele. A primeira foi a de que ele denunciou e fotografou a presença de aeronaves dos Estados Unidos nos rios da Amazônia, em Santarém. E isso ofendeu e colocou no xeque alguns coronéis, algumas fardas de muitas estrelas. Depois ele foi duramente perseguido pelos próprios pais, onde ele exercia o mandato de deputado estadual. Mas eu vou falar aqui do nosso sofrimento, de filhos que acordavam e ouviam no rádio que Benedito Monteiro tinha ouvido 1, 2, 3, e ouviam minha meninazinha chorar,
E eu chorava, ninguém entendia porque ouviam, porque eram muitas as formas de tortura. Essa era apenas uma das formas de tortura. Publicar e colocar no rádio que ele tinha ouvido que a minha mamãe desse um passo falso para dizer onde ele estava. Depois entraram na nossa casa e depredaram nossa casa, jogaram os livros no chão, jogaram gavetas, vasculhavam tudo. E não era um, dois, eram dezenas de homens fardados com fardas de infantaria de selva, com armas, levaram todos. Estava lá, minha mãe, eu sempre fui, sempre. Já tentava de todas as formas nos proteger, mas às vezes era inevitável. Por muitas vezes, por dezenas de vezes, o Benedito Monteiro foi extirpado do seu lar, arrancado do seu lar, mesmo depois de solto e conseguido haver escuros, porque a simples presença dele livre incomodava as autoridades do regime de uma abstração chamada sistema de opressão. Então, toda vez que chegava uma autoridade nesse estado, eles iam lá em casa rever. E às vezes era inevitável, a mamãe não podia nos esconder, muitas vezes eles se esconderam nos quartos. E vimos. E foram muito matados. Muitos sírios se apresentaram. Vieram as dificuldades. A gente não passou fome porque a gente tinha uma família. Mas um homem perde a sua dignidade quando não consegue prover sua família. Isso foi angustiante para ele. Foi muito angustiante ele ter que pedir, implorar para alguns colegas para ele advogar, mesmo sem assinar, ganhando percentuais mínimos para poder prover a família. E ele não conseguiu, ele tinha 5 filhos, e nós tivemos que vender a casa e vamos morar no porão da casa. Saindo das escolas que nós estudávamos, escolas que eram escolas particulares, fomos todos estudar escolas públicas. O que para nós foi muito bom, né? Acho que foi o que nos salvou. Nos salvou, sabe, desse ranço preconceituoso de uma elite burra e também opressora de si mesma. Eu tenho muitas marcas, meus irmãos têm muitas marcas, mas a marca mais contundente foi essa, do Benedito Monteiro ter morrido sem ter resguardado e ter reconhecido os erros que cometeram. Porque não é pelo dinheiro, é pela palavra de reconhecer de que teve prejuízo, sim, moral, patrimonial, financeiro, físico. Eu soube há pouco tempo, eu não moro aqui, eu moro no Rio, que devolveram o mandato dele, né? Depois, simbolicamente. Como ele sempre teve poder sobre as palavras, ele deve ter, onde ele está, entendido esse simbolicamente. Simbolicamente não basta. Não basta. Porque foram abortados muitos sonhos. Foram abortados mais de 10 anos de uma vida. E sonhos que não eram dele. Porque Bené nunca sonhou sozinho.
ele tinha sonhos coletivos. Ele queria salvar o mundo. Mas ele sabia que ele não queria salvar o mundo, ele queria defender essa Amazônia. Todos os sonhos dele eram pensados pensando nessa Amazônia, pensando nesse estado, pensando nessa gente. Aí depois ele foi processado durante 10 anos pelo Supremo Tribunal Militar. E nesse mesmo processo instaurado, ainda davam a ele alegações que ele não tinha dito para colocar no nome de delator e o obrigaram a assinar sob tortura. E depois ele é absolvido por unanimidade. E aí ele achou, depois disso, ele ainda acreditava no direito, sabe? Ele ainda acreditava no sistema positivo, na justiça. Ele achava que ele ia reaver, ter reconhecido, né, essa traição. Mas ele não conseguiu. Mas ele continuou sonhando e teimando. E aí voltou para ser candidato e assinar a Constituinte. Mas antes disso, ele tinha outros sonhos. E foi ele que transformou esse Estado num Estado de direito e implantou as defensorias públicas aqui. Criou a Procuradoria Geral do Estado. Ele podia muito bem dar as favas, e afinal já tinham dado as favas a eles. Ele podia só se dedicar à carreira de escritor. Mas ele podia continuar fazendo pelos seus. E continuou. E ele achava que tudo aquilo, todo aquele reconhecimento, aquele retorno dele, ele iria ter voz para de novo ir à luta e ter a possibilidade de ter reconhecido o seu prejuízo patrimonial, o seu constrangimento, mas não conseguiu de novo. Ele não conseguiu de novo. Nós fomos escorraçados durante muito tempo, nas escolas, nas ruas, nos lares. Clube social, nem pensar. Eu era filha do comunista, aquele mundo criancinha. Bateu no Cocu, porque alegaram que ele tinha viajado o mundo inteiro à busca do horário público com os filhos, quando nós não saímos nem parar. Ele sim estava na função de deputado. Então, nós éramos discriminados, sofríamos todo tipo de preconceito. Então foi uma família inteira execrada, excluída e cumprindo o exílio na própria pátria, no próprio chão, na própria casa, por mais de 3 anos. Mas ele era muito teimoso, ele continuou sonhando, continuou escrevendo. Então, eu me coloco à disposição de vocês para que vocês façam as perguntas que queiram fazer. Tem muita coisa que deixou a gente muito complicado na época. E uma dessas coisas foi a invasão da casa da minha avó. Certo? Nós éramos pequenos e a nossa casa foi invadida por, acho que uns 30 policiais, exército, todos fadados.
roupa de céu, caminhando parado na porta. Desarrumaram tudo. Procuravam guarda-roupa, procuravam tudo. Apontavam as metralhadoras da posição para as crianças, para as mulheres. Foi uma loucura. Uma criança de 5 anos participar disso não é fácil. E isso foi assim que mais me impressionou na época. Porque não havia arma, não havia nada. Era uma casa comum. Uma casa que moravam pessoas comuns, meu avô, minha avó, pessoas idosas, pessoas mulheres, crianças. E a forma violenta como foi feito isso foi uma das coisas que me marcou muito. E aí, a partir desse momento, a partir desse fato, as coisas mudaram totalmente na nossa vida. Ela já falou, passamos a ser disciplinados. Estudávamos em escolas particulares, escolas boas, e passamos a estudar no colégio público. Foi uma mudança muito grande também. Você sai de um processo, uma escola que é toda certinha e passa para o sistema público. É outra mudança. E temos que aprender a conviver com isso. Passamos grande parte do nosso tempo fazendo uma escola pública e foi uma aprendizagem. Como falou, fez bem para a gente ter que conseguir sobreviver a essas coisas. Eu me lembro também que as pessoas elas tinham um certo receio de conversar com a gente. Mesmo crianças e já adultos, pouco, também elas tinham um certo receio de conversar, de ter algum tipo de implicação. Parentes também, não só as pessoas vizinhas, mas parentes, um receio de falar com a gente e de se colocar ao lado da gente. Então, essas coisas, foi assim como eu era pequeno, que eu guardo sempre. E a partir daí a nossa vida sempre foi muito complicada. Para conseguir escola, para conviver na sociedade. E partimos aí para uma luta sempre. E meu pai, que eu me lembro sempre, era que toda vez que chegava uma autoridade aqui em Belém, ele era preso. Sempre. Ele e mais outras pessoas, acho que o Gíncio, o Barata, outros, sempre iam presos. Toda vez que chegava um ministro ou um governador, qualquer autoridade que chegasse aqui, eles prendiam o Bené. Lembro também que eu ia sempre visitar ele aqui nas 11 janelas, que eram onde ficavam os presos políticos, depois que ele chegou. E assim sempre foi. A nossa luta é assim. E ele sempre lutando pelo reconhecimento. Isso que ela falou é a pura verdade. Tentou na Assembleia, tentou na Constituinte, sempre levou o cartaz dele. O primeiro discurso dele na Assembleia Nacional Constituinte, se vocês não lembram, ele fixou o cartaz dele quando ele foi preso. Então esse foi o primeiro discurso. Lembro também de uma outra fase, e já como político que também estava marcado para morrer, junto com o Paulo Pérez, João Batista e o Gabriel Pimenta, que foi assassinado em Marabá, e ele estava junto com ele. Eu lembro muito bem disso, que nós fomos preocupados, que ele estava, que era para ser, eu acho que era para matar ele e o Gabriel Pimenta. O Gabriel foi buscar os cartazes no carro, mataram o Gabriel. Então, são essas coisas que eu me lembro. Além das brigas que ele manteve todo o tempo todo. Essa questão do reconhecimento era uma luta dele em glória. A vida toda ele lutou para ser reconhecido como um cara que foi injustiçado, e não conseguiu, nos meios públicos, mesmo já depois da anistia, dos governos já socialistas, ele não conseguiu promover isso. E
o meu pai, ele deixou o bem, que é orgulho, né? Mas nada mais. O nome e as obras que ele deixou. Meu pai morreu sem nenhum bem. Só fazer a pesquisa, vocês vão ver que meu pai morreu sem nenhum bem. Ele nunca foi preocupado com essa coisa. Escolhe do poder negativo. Exatamente. Nunca foi aberto. Porque não tinha. Então, Essa aqui é a foto do primeiro. essa é uma oportunidade que a gente tem de falar isso. Eu não gosto muito de falar, então tenho muita dificuldade de falar, inclusive, peço desculpa de estar falando dessa forma, mas eu tenho dificuldade. E me retrair mesmo em função de tudo isso. Nunca gostei da vida pública, inclusive em função disso. Eu vi que a luta dele, isso que me fez também ter totalmente aversão a esse tipo de coisa. A vida política, porque não a vida política pessoal que a gente faz todo dia, mas essa vida política de hoje, o que eu vejo aí, ninguém que tem uma boa intenção vai conseguir fazer muita coisa, não. Então, eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, de a gente poder falar essas coisas, porque realmente é a primeira vez que a gente fala, eu pessoalmente, a primeira vez, falo publicamente assim, essa história, né? Então, são dessas coisas que me lembro, que marcaram a gente. É a dificuldade, realmente, nós tivemos que enfrentar tudo, a minha mãe, principalmente, a gente morava na casa do meu avô, e as prisões eram constantes, também essa questão da ameaça de morte era o tempo todo. E é isso, o Bené, a coisa que ele mais prezava era isso, a liberdade. Lutou até o fim da vida por isso. Inclusive no hospital. Não queria mais ficar, porque queria ser livre. Obrigado. Quando me jogaram na cela solitária e fecharam a escuridão sobre mim, eu estava tão cansado que até as esperanças se apagaram na minha mente. No último lampejo de luz eu senti uma súbita vontade de morrer. Mas o sono salvou a minha vida, embora durante a noite, pela madrugada, encenações e movimentos de saudade insinuassem que eu seria fuzilado antes de acontecer. O dia, entrando por pequenos buracos na parede, me surpreendeu ainda ver, e já senti um medo incrível de continuar a viver. Rapidamente passei em revista todo o meu passado e senti que nada ficaria da minha luta, da minha história, se os soldados tivessem consumado essa pantomima de fuzilado. Teria morrido quem? Ali, naquela cela solitária, no paredão do hotel, ou mais longe, pendurado numa árvore, as marcas de minha mente. Qual de mim? Quem de mim? O que de mim? Qual dessas pessoas reveladas na divisão que sofri? Aquele disposto a passar por teria ficado. Quem teria morrido para os meus pais, para os meus filhos e para a minha mulher? Quem teria morrido para os meus amigos e companheiros? Para os meus adversários? Para os meus pais que me traíram? Na certa, muitos iriam perguntar se eu teria morrido, porque provavelmente iriam dizer que eu tinha suicidado. Portanto, comecei a escrever de medo de morrer e de medo de morrer. Como eu não tinha lápis, nem papel, nem qualquer material distante, gravei nas paredes com as minhas próprias mãos a palavra liberdade. Eu gostaria de primeiro falar que o que eu tenho para dizer para vocês são mais impressões, né, e consequências de tudo aquilo que o meu pai viveu. Estou um pouco nervosa, acho que faz parte. E gostaria de começar contando uma história que está relacionada ao bem. Nós estávamos, em um determinado momento das nossas vidas, a gente estava na escola e esqueceram de buscar a gente e ficou só eu e ele na escola. E a gente não sabia o que fazer. Aí eu ficava
um ano embora, porque a escola estava perto da casa do meu avô. E não vamos. Em determinado momento ele viu uma pessoa com farda e ficou super amedrontado. E essa história, ela é importante porque ele, diante do trauma que ele sofreu, né, e o impacto que ele teve, a gente ao sair da escola os dois juntos, ele deu uma pessoa fardada. Então aquilo foi muito forte para ele, a ponto de ele ficar muito nervoso. E graças a Deus, no meio do caminho, nós encontramos uma pessoa que tinha vindo nos buscar. E um certo tempo depois, eu conversando com a esposa dele, a Beth, ele tinha contado o oposto. Que eu é que tinha ficado nervosa e que ele tinha me socorrido. Mas diante do trauma, que foi muito grande para todos nós, eu acho que foi uma violência muito grande. A segunda coisa que eu gostaria de falar, assim, é do momento em que nós vivemos. Eu vou aqui reportar uma experiência até lúdica diante de um processo tão devastador nas nossas vidas, que era a nossa mãe. Como nosso padrão de vida, tudo nosso, desmoronou. E a nossa mãe era uma pessoa que cozinhava, costurava, fazia tudo. Então, no Natal, a mamãe queria dar presente para a gente, não tinha como. Então, a gente tinha um tio chamado Tio Bertoldi, que ainda está vivo. E ele tinha muita habilidade com artes. Então, ele pegou todas as nossas bonecas, pintou os cabelos, pintou as bonecas novamente. A minha mãe fez os vestidos, botaram na caixa, deram de presente para a gente de novo. Como se fossem bonecas novas. São momentos lúdicos, né, mas que nos remetem à força de uma mulher guerreira, que mesmo nesses momentos não se esquecia da importância do Natal dos filhos. Então, o fato dela costurar, dela mandar o meu tio pintar o cabelo, retocar e renovar as bonecas para dar para os filhos, nós conseguimos os espíritos guerreiros que ela tinha. Então, momentos assim que nós temos passados nas nossas vidas, eu estudo numa escola pública, tenho nome, sendo filha de quem eu era, quando era comemorada a Revolução, para nós aquilo era um trauma, porque eram as piadinhas, era filho do comunista que comia criancinha, era gente que ficava isolada do lado. Os coleguinhas não queriam conversar com a gente porque realmente naquela época, assim como hoje em dia também está querendo se colocar essa peste, e é importante que se faça esse relato hoje para que essa direita raivosa que está saindo do armário, e que isso pudesse ser realmente colocado no Brasil, o quanto que isso prejudicou e causou danos, não só a memória, a vida das pessoas de uma forma geral. Eu procurei, antes de vir para cá, conversar com minha irmã mais velha, que tem mais lembranças que todos nós. E ela acabou por me relatar um fato que eu não sabia. Acho que ela, conversando com o papai, ele falou, o papai, quando foi preso, ele não foi preso, ele se entregou. E ele negociou a rendição dele. Mas ele jamais, diante das circunstâncias em que ele se encontrava, seria preso, porque ele estava com os melhores mateiros da região. E, como ele estava no rádio, estava acompanhando tudo o que estava acontecendo, pelo rádio estavam dizendo que meus avós iam ser presos, que os filhos do Benedito, a mulher dele estava louca, e que os filhos iam ser destinados ao orfanato. E isso desesperou meu pai de uma tal maneira que ele estava fugindo com Sebastião Olhos, que conseguiu
ter sucesso na sua fuga, e disse, olha, pode ir. Eu não tenho condições de sair daqui. Agora, o que é bombástico nessa história toda é que, conversando com a minha irmã, e eu realmente não tinha isso, porque ela não pôde vir aqui, porque colocou uma catástrofe recentemente, é que todo o dinheiro que ele tinha para a fuga, ele teve que negociar para ficar vivo. Isso é o pior. Tudo que ele tinha, ele teve que negociar com as pessoas para ficar vivo. Ainda assim, ele foi exposto da forma como foi exposto. Então, eu acho que essa questão do momento que está se vivendo hoje e do quanto é difícil para nós, todos nós, falarmos nesse assunto, inclusive o público, é que nos remete a lembranças muito dolorosas. Lembranças de aniversários sem papais, momentos importantes das nossas vidas em que nós não podíamos entender o que uma pessoa está presa. Você vai explicar para uma criança de 5 anos porque o pai dele está numa pensão, ou uma criança de 6 anos, ele vai pensar que ele é um marginal. E eu lembro que uma vez eu perguntei para ele por que ele tinha sido preso. E ele disse para mim, minha filha, a história vai lhe responder por que ele foi preso. E você vai entender com certeza por que esse pai foi preso. Mas pode ter certeza que foi pela defesa das liberdades democráticas e pela uma luta social. Mas a história, você não precisa que eu diga isso. O tempo e a história tem mostrado. E a partir daí a gente pode saber de exemplos. Eu acho que o Benedito foi um cara que foi prejudicado sobre todos os aspectos. Prejudicado enquanto político, ele foi caçado de todas as formas, caçado no exército, caçado no CCD. Eu acho que ele foi prejudicado na questão literária, pelo preconceito à posição política que ele tinha. E até isso, aqui no estado do Pará, pesou muito ele ser considerado um escritor, um grande escritor. Ele foi preciso ser reconhecido lá fora por críticos como os Léo José Ribeiro, por críticos renomados, antes de ser conhecido aqui dentro, justamente pelas posições políticas que ele sempre teve. E eu sempre questionava, pai, entre o escritor e o político, o que seria melhor para você? E ele sempre estava pelos dois. Porque ele nasceu com isso. Papai vinha de uma família de pessoas ricas, abastadas, e como meu irmão disse, parece que ele fez um voto de pobreza. Porque ele só foi perdendo. Então, na campanha de 82, a gente não tinha financiamento, ele vendeu a casa de Salinas, que ele tinha conquistado trabalhando como advogado. Vendeu o terreno que a gente tinha mosteiro, Potecó, a casa que a gente morava. Porque ele não queria fazer parte de grupos. Ele queria seguir aquela ideologia que ele acreditava desde novo. Porque o pai foi seminarista. Ele estudou para ser padre. Ele teve toda uma formação religiosa, mas também teve toda uma formação política. Então, a gente com a política, em vez de a gente ver o nosso patrimônio aumentar, o nosso patrimônio diminuir. E as ameaças de morte começaram novamente. Como em 84, que ele estava na lista, até conversando informalmente aqui na rede, e da lista só sobrou ele, Socorro Gomes, a Leonina Andrade, Paulinho está aqui, mas não estou lembrando do outro nome. E naquela época ele foi avisado, e nós já trabalhávamos, eu já trabalhava na Procuradoria-Geral do Estado,
E a preocupação dele era tudo com a nossa segurança. Porque as ameaças já não eram só para ele, as ameaças eram para nós também, porque ele advogava para conselhos. Tanto é que 2 pessoas que trabalharam com ele morreram, muito próximas a ele. Não sei se já foi citado aqui, Gabriel Pimenta e João Batista. E eu, quando trabalhava na Procuradoria, juntamente com ele, eu acho que nós chegamos a ver pessoas que a gente encontrava numa semana e na outra semana a gente viu que estavam mortas. Eu me lembro do nome, foi emblemático para mim, foi o Salvadorzinho, o líder da rua. Então, na verdade, a opção dele foi uma opção para a vida inteira. Aquilo que podia parar a revolução, No golpe. desculpa, a heresia no golpe, a heresia no golpe militar, É a moção. se estendeu por muito tempo das nossas vidas. É lógico que foi uma opção dele, e só tenho admiração por tudo que ele fez. Hoje, como o bem colocou aqui, ele não deixou nada. Estou ali, estou olhando o Gilvan, que entrevistou ele, foi em casa. O papai se bastava com uma rede. Para ele era suficiente uma rede, 4. E os livros? E os livros. Ele se bastava só com isso. Ele era a pessoa mais feliz do mundo, tendo só uma rede, um quarto. E os livros, ele se bastava, ele se limitava disso. Então, essa busca dele incessante que não terminou, acho que até os 80 anos de idade, até morrer. E ele, doente já, convidaram ele para ser candidato, a gente não concordou por causa das condições de saúde dele. Mas enfim, foi uma busca eterna e um reconhecimento nunca tido. Aqui eu participei, sim, de uma cerimônia de devolução do mandato dele, simbolicamente, no qual ele foi passado por esta casa. Uma cerimônia para todas as pessoas, né? Mas isso, eu acho que pode ser discutido entre os pares aqui, sabe, a importância, não só dessas pessoas, a importância do Paulo Fontes, de todas as outras pessoas que passaram, que abriram o caminho para o Brasil que nós temos hoje, e para esse Brasil que a gente não pode deixar retroagir nesse momento. E que essa direita raivosa está saindo do mar. Eu acho que uma forma de honrar essas pessoas todas, muitas das quais deram as suas vidas, é que a gente tem que colocar isso para fora. Eu, sinceramente, não queria falar que me emociono muito. Mas o que eu estou vendo hoje em dia é um retorno. Foi como se a gente estivesse voltando 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás. E eu acho que isso devia estar sendo feito em todo o Brasil. Infelizmente, a imprensa maior não divulga isso. Para que as pessoas que são novas hoje pudessem entender o quanto essas pessoas foram caçadas com S, caçadas com 2 S, caçadas com C cedilha, passaram para ser esse Brasil que é hoje em dia. Eu acho que isso é o mais importante. A gente já conviveu com todo tipo de privação, inclusive humilhação, que nós passamos durante muito tempo das nossas vidas. Mas mais do que isso, acho que a forma que a gente tem de continuar homenageando o nosso pai e honrando a memória dele é lutar para que isso não aconteça novamente, para que jamais isso retroceda, para que o que essas pessoas fizeram não seja em vão. Porque o que está acontecendo no Brasil agora é isso.
isso. É uma caça às bruxas. É um retrocesso. E ainda bem que meu pai não está vivo para ver isso. Porque passar por tudo que ele passou, ter que assistir o que a gente tem assistido nas televisões, nas rádios, eu acho que para ele ia ser uma grande dor e uma grande perda. A minha contribuição aqui nesse momento é essa. Realmente muito emocionada, porque isso nos remete a lembranças muito tristes das nossas vidas. E é uma mistura de tristeza, mas de orgulho, muito orgulho de uma pessoa que a gente não pode dizer que não deixou nada, não. Ele deixou 20 livros escritos. Então ele deixou muita coisa. E muita coisa que está acontecendo hoje. É só pegar a Verde Vagabundo, pegar o Carlos, pegar a Terceira Margem, que você vai ver que o que ele falava sobre os grandes projetos está sendo discutido hoje em Belo Monte, está sendo discutido em todos os locais. Então, ele era um homem de ontem, do hoje e do amanhã. Então, o Benedito Monteiro ainda está entre nós, as suas obras ainda são muito presentes em nossas vidas. Essa é a minha contribuição aqui para vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de ler um depoimento que ele deu a respeito disso mesmo, que a Ducha acabou de falar, sabe? Ele falava muito disso, sabe? Que tantas honrarias, tantas homenagens, tanta medalha, mas o principal não dava para ele, que era de reconhecer que é raro e que lhe era devido o reconhecimento desse erro, pedido de desculpas formais, o ressarcimento dos prejuízos que ele teve. Eu não sei se essa será a minha última cassação da minha vida. Ele disse, eu não me lembro mais dos deputados que propuseram e defenderam e votaram uma emenda supressiva que me tiraram a única arma para ter reconhecido o meu direito. Mas como a minha única arma é o esquecimento, eu esqueci dos nomes dos deputados que me traíram, fizeram isso comigo. O fato em si fica aqui registrado porque, como exemplo, e para o exemplo dos políticos, quando são traídos pelos pais. Eu me convenci ainda mais que esse sentimento da minha solidariedade, do reconhecimento desapareceu da minha sociedade, principalmente das pessoas que militavam na política, dos meus pais. Por alguns dias eu mesmo me senti novamente enclausurado, marginalizado, excluído da sociedade de maneira pública e mesquinha, e ainda mais com uma odiosa deturpação dos fatos. Me senti novamente caçado nos meus direitos mais legítimos, quando fui buscar pelos meus direitos. Caçado até dos valores morais, intelectuais. A única coisa que eu pude fazer foi tirar essas comendas da minha parede, que eu tinha recebido, e escondê-las no meu arquivo. São os títulos, as medalhas e as honrarias que me emparedavam, pois a sociedade, através de seus órgãos mais representativos, embora me otorgando essas condecorações, ressaltando as minhas atividades políticas e intelectuais, ela mesma, essa sociedade, através de alguns de seus representantes eventuais, me caçava o prazer, o orgulho e a honra de usá-la publicamente, quando não me davam o direito de estabelecer a verdade, a verdadeira verdade, sobre a minha cassação. Eu só queria fazer uma observação. Então eu penso que, sabe, gente, estar aqui na Comissão da Verdade, é isso que ele queria. Sabe? Que tudo isso fosse dito, registrado, publicado, mas sobretudo reconhecer, sabe, que não adianta homenagem, não adianta comigo. Como bem disso, ele até o final da vida ele lutou pelos direitos dele, não teve
esses direitos que foram lesados, aviltados. Ele foi vilipendiado na sua capacidade produtiva, sabe? Em nenhum momento da vida dele. E quando ele estava morrendo, ele me pegou na mão, pegou bem e nos fez prometer: mas vocês têm que lutar por isso, para que eles reconheçam que é árabe. Na verdade, o reconhecimento ele já veio do próprio Tribunal Militar, quando o absolveu. O que não houve foi a reparação. Não, esse erro é o erro de não reparar. É o erro de não reparar. Ironicamente, acho que muito pouca gente também tem essa informação. O Benedito Monteiro Político foi quem, aqui no Estado, criou a Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública. E através da Procuradoria e da Defensoria Pública, ele começou uma luta pela legalização das entidades. Dentro da própria Defensoria Pública existia um departamento só para legalização das entidades. E a partir daí, muitas entidades começaram a existir legalmente. Ter representatividade. Tem representatividade. Então é muito importante que isso seja colocado. Que ele foi um homem que foi absolvido pelo Tribunal Militar. Quando ele falava desses erros, é que não adianta reconhecer sem a reparação, a devida reparação. E ele brigou muito por todas as reparações, com vídeos, em todos os níveis, em todas as instâncias. E não conseguiu. Se não fosse meu irmão, ele não teria tido conforto nos últimos dias de vida, porque não tinha dinheiro para poder ter uma estrutura médica para ele. O dinheiro que tinha já tinha ido nas despesas da minha mãe, depois nas despesas. E como a gente diz, tudo que era patrimônio, ele tinha investido nesses sonhos, porque ele nunca deixou de ser político, nunca deixou, abandonou seus ideais. Né? Então, o Benzinho falou, e eu digo assim, a nossa herança, a nossa maior herança, mais cara, mais rara, é o nome e a memória dele, a história dele. Isso vale tudo. E a gente, se tiver, vai ter que lutar a vida inteira para honrar essa memória e reverenciar. Sim, eu queria fazer um registro de caráter pessoal como forma de agradecimento a esse momento que nos foi proporcionado pela família do Bené. Bom, vou pedir desculpas porque eu vou precisar sair, já havia comentado isso com alguns membros da comissão. Gostaria de também sugerir que nós fizéssemos o seguinte encaminhamento: a Wanda pegasse esse acervo fotográfico e tentasse falar sobre ele como uma espécie de forma de legendar as fotografias antes que nós passássemos as perguntas. A gente pode fazer isso. Tá, e para me retirar, eu queria fazer um registro como forma de agradecimento. Eu convivi com o Bené, por uma série de circunstâncias e tudo, e já no final, vamos dizer assim, não da vida dele, mas da carreira, nós conversamos sobre a possibilidade que ele vislumbrou de editar um livro sobre a história do Pará. E ele falava disso com tanto entusiasmo, que esse entusiasmo foi que eu pude alcançar na narrativa de vocês, quando falaram a respeito do pai de vocês. Mas o registro mesmo que eu queria fazer é que foi um dos últimos livros que eu comprei, um orgulho assim, imenso,
foi exatamente esse livro de história do Pará. Eu precisei ficar recluso agora no final de janeiro, e esse tempo que eu fiquei recluso, eu disse, bom, eu vou ler algumas coisas que eu quero ler há muito tempo, e comprei esse livro. E assim, tive uma satisfação e um orgulho muito grande de ter podido ler e ter podido conhecer e conviver com o Bené. Então fica esse registro como forma de agradecimento à presença de vocês, e como uma forma de desculpas também pelo fato de eu ter que me retirar, tá bom? Então, algum de vocês pode, por favor, assumir a condução dos trabalhos, e a Ruth vai fazer o registro das fotografias, assim, coisa simples. Essa foto aqui, ó, é o Bené e tal. Os dois. Ótimo. Melhor O que que isso. vocês acham desse encaminhamento? Pessoal, desculpa, tá? Obrigado. Luiz Batista, vem aqui que você conhece. O Luiz é primo do Bené. Tem que chamar ele, acompanhou muito. Teria muito o que falar, mas eu teria que falar muito mais sobre as organizações que o Bené que a gente fez, que foram mais de 200 associações, centros comunitários e sindicatos, junto com a Vitória para Campo de Assistência Social, e o Belém, o Godofredo, o Carlos Souza, defensores públicos, promotores e outros grupos que faziam, que lutavam sobre o comando do Bené por uma democracia plena. Mas eu me lembro do dia de 64, quando eu estive lá em Ipaê, que eu fui lá, saí do hospital da Pai de Piatino, no ABC, e fui lá. Aí quando eu chego na porta, me colocaram uma metralhadora na costela e me conduziram para lá, para a última parte, que a gente tinha instalado, onde a gente fazia uma educação através de folia. Naquela época não tinha celular como hoje, principalmente com Marabá e Alenquer. E de lá já estavam detidas a Wanda, a Terezinha Teixeira e o Luiz Alves Simões, que me lembro. E a gente ficou lá. Wanda, minha mãe, Wanda, esposa do Bené. Isso. Terezinha, que era a amiga dela mais íntima, o marido trabalha com ele. E quando, bom, depois, por intercedência do deputado Sherman, me permitiu sair para ir lá visitar, ver o meu pai, mas eu fui liberado logo, né? Só fiquei 2 semanas sendo acompanhado por um furgão no certeza, mas eu nem sabia disso, só quem detectou foi a namorada. Mas o que foi importante mesmo, teve várias vezes, como a Tuti já falou, né, sobre, principalmente Salvadorzinho, que a gente participou do Paragominas. Um dia não permitiram que o Bené fosse numa reunião em Paragominas. Lá estava muita coisa que eu fui detectado que estava previsto o seu assassinato.
fui representar pelo Romero Ximenes, se não me engano. Eu fui com ele no aviãozinho e eu, a muito custo, convencer que Pelé não fosse para essa reunião. E nessas questões todas, uma vez eu fui organizar uma associação em São Domingos de Capim, e o irmão da pessoa que estava lá, do prefeito, me convidou para almoçar. E eu fui lá na casa do prefeito local e ele me perguntou: mas você faz parte do Pelé? Vocês, como se a gente fosse fazer luta armada contra as pessoas que estivessem no poder, dirigindo cidades e outras coisas, né? Aí o irmão dele disse: eu me lembro, no Urbano, mas eles não são o que tu pensa. Aí eles só fazem organizar as poucas pessoas para se reivindicarem os seus direitos. Aí ele imaginou que se a gente fazia uma série de à frente de legalizar a identidade dos possíveis interiores do Estado. Então todo o Estado do Pará foi assim, coisa. Inclusive foi feita uma coisa aqui que foi ocupada pelos sindicatos de todo o Estado e e associações do interior, que foram a Escola de Educação Física e o Paulinho de Brito, foram uma espécie de hotéis assim, para hospedar essas pessoas, né, que foram centenas de pessoas para participar desse encontro. Esses relatos E o Batista, esses relatos que o Luiz está falando já é no período em que ele instalou a Defensoria Pública, não é? Já é isso. Você vê que mesmo depois do processo de anistia, da abertura, ele já se tornou, ainda já ser eleito, mesmo assim ele continuava sendo tratado como se caçado fosse. Ou seja, como uma pessoa perigosa, que defendia lutas armadas. Desculpa, Luiz, é só para situar as pessoas. sim. Na realidade, foi um encontro, foi feito de todos os líderes rurais, sindicais, foi feito aqui em Belém. Então, devido à grande estrutura que isso demandava e as poucas condições que se tinham, nós acabamos pedindo às escolas que hospedassem essas lideranças sindicais. E o Bené, quando assumiu a Procuradoria-Geral do Estado, ele tinha o intuito de organizar essas entidades no interior, que estavam relacionadas diretamente à questão dos conselhos. Aí é disso que ele está falando. Então, nesse processo que eu não consegui colocar bem claro, é que começaram as novas ameaças de morte, né? Inclusive trabalhando junto com um grande pai aqui, Paulo Ponteves, que fez parte de todo esse processo junto com ele. Verdade. O Pelé, ele trabalhava assim, não a pessoa dele, ele trabalhava como um total, pessoas como o pai do Paulinho, inclusive o Gabriel Guerreiro, inclusive o Batista, a Demi Andrade também participava de coisa, Carlos Sampaio,
pensar que eram pessoas ligadas que iam, não só políticos, tinha religiosos, como o Bispo Jandé, que eu cansei de receber ligação lá de Marabá. Mas era um interesse de fazer uma democracia maior, não se limitar à eleição de pessoas, mas eleger pessoas vinculadas para um trabalho democrático no país. Esse que era o quando última vez que eu falei com o Bené, ele queria ir para Alenquer, mas adoeceu e eu fui sozinho para lá. Quando eu estou na Praça de Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, Alenquer, eu recebi a notícia. Eu falei assim. Obrigada, Luiz. Obrigada. Pode ficar aqui, Luiz. Fique aqui, companheiro. Companheiros, eu gostaria primeiro de manifestar a minha solidariedade e a coragem dos filhos e amigos do Bené nessa nossa programação da Comissão da Verdade. Quando nós pensamos nessa programação, nós precisamos de fazer exatamente esse memorial sobre o Benedito Monteiro e sobre a importância do Benedito Monteiro na história política do Pará por pelo menos 50 anos, porque ele tem uma vida ativa na década de 50, 40, 50, 60, década de 70 e década de 80. Não é? E foi, sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais importantes daqueles filhos do povo que se levantaram no Estado, em particular, de questões ainda que estão na invisibilidade. Por exemplo, quando nós falamos, Marco Apolo, do problema no campo paraense, normalmente a gente se debruça a partir da década de 70. Né? Então, a memória do Benedito Monteiro, da década de 70, década de 80, década de 90. Mas essa memória de combate do Benedito Monteiro é uma memória que até então esteve invisibilizada. Aliás, é de sua autoria uma das canções mais extraordinárias geradas pelo movimento dos trabalhadores rurais, que é aquela música Agora nós vamos à luta, a terra que é nosso ocupar, a terra é para quem trabalha na lei ou na barra, nós vamos ganhar. Então, seguramente essa foi uma das canções que mais iluminou a consciência dos trabalhadores rurais do país no sentido exatamente dessa luta pela terra. E não é à toa que a ferocidade da repressão se bateu de forma extraordinária contra a vida do Benedito Monteiro. Um dos fatores para isso, sem dúvida nenhuma, e esse material fotográfico que a família permite, a publicização, revela que ele era uma das figuras mais ligadas ao João Goulart no Pará. Eu, inclusive, falava a uma jornalista há pouco que claro que a história não se constrói a partir do si, mas que se o golpe tivesse sido abortado, seguramente ele teria sido governador do estado do Pará. Ou ministro do próprio governo na época, mas o João Goulart, enfim, foi apeado do poder naquele processo. Então, eu tenho a convicção de que esse memorial do Benedito Monteiro nos ajuda para que nós possamos ter a clareza do que foi a repressão política no nosso país. Por isso é importante fazer o combate àqueles que querem fazer uma aventura golpista, de um golpe midiático. É o que nós temos assistido hoje na história do Brasil. Não é? Essa provocação por parte dessas elites que depois de 30 anos decidiram sair do armário, não é? Sustentados por posições, inclusive no próprio judiciário brasileiro, notadamente também na própria grande imprensa. Nós observamos aí toda a escalada golpista que faz o partido da grande imprensa, né? O que revela que algumas teses do Gramsci
são absolutamente atuais. A imprensa assumindo o papel de golpista, é isso que nós temos assistido na história do nosso país. Mas eu queria, na verdade, abrir Dulce, Wanda, Bené, Ana Luísa, não é isso? Fazendo algumas perguntas e também abrir para os membros da própria Comissão da Verdade. Temos aqui Marco Apolo, a Francinete, com a discussão do corpo técnico. Uma coisa que nos interessa, saber quem foi o algoz do Bené, não é? Porque nós ouvimos aqui o relato dessas perseguições todas, né, de todas as pressões que não apenas ele, mas a família foi submetida, né? Mas qual o papel do Jarbas Passarinho nesse processo todo? Né? Nós queremos saber quem eram os golpistas da época, né? Porque muitos podem morrer em breve, né? Porque estão perto do capeta, passando como santos para a sociedade paraense. Isso não aconteceu. Não é? Eu acho que nos interessa saber isso. Quem estavam à frente da perseguição ao próprio Benedito Monteiro, não é? Como também eu queria que vocês pudessem nos levantar isso, porque haviam dois tipos de pecha muito fortes contra os perseguidos políticos. Primeiro, que ela pode ser comunista. Quer dizer, todo mundo que era um democrata, não precisava nem ser comunista, ter ligações com o Partido Comunista do Brasil ou o Partido Comunista Brasileiro, né? Mas todos aqueles que estavam no campo democrático popular eram alcunhados como corruptos também. Não é? Se nós pegarmos, por exemplo, os relatórios apresentados pela ditadura para justificar a cassação dos mandatos, tanto do Aurélio do Carmo como dos deputados estaduais e federais, um desses aspectos é o problema da corrupção. Então, quer dizer, existe uma máquina de 50 anos, né, que é preciso fazer um acerto de contas com a história. Não é? No sentido seguinte, olha, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram caçados, aqueles que foram torturados, aqueles que foram levados à condição de marginais públicos, precisam ter as suas vidas recuperadas. Não é? E eu não estou falando de figuras de proa, porque nesse processo todo nós temos figuras emblemáticas. Benedito Monteiro é uma delas, Raimundo Gines é uma delas, Rui Barata é uma delas, Jocelyn Brasil é uma delas, né? E daqueles que foram mortos depois disso, porque, quer dizer, é preciso que nós possamos recuperar isso. E um outro fato também que me chama a atenção nessa questão do Bené, esse problema da luta pela terra. Não é? Uma daquelas fotos, inclusive, revela o problema da Grama Cidapá, porque tem esse processo da década de 50, da década de 60, da presença dele na luta política no Estado, mas também com a luta pela redemocratização, ele esteve à frente da luta pela redemocratização do Pará, na fundação do próprio, da Sociedade para a Defesa dos Direitos Humanos, não é? Na luta do Resistência, né? Essa questão, por exemplo, de ter organizado as defensorias, a Procuradoria-Geral do Estado, num processo em que a luta do povo estava colocada no sentido de por fim a ditadura militar. Não é? Esse problema da luta pela terra, a relação, por exemplo, com Salvador Cinto, que foi uma liderança assassinada. Gabriel Pimenta foi assassinado próximo a ele. Não é? Então, quer dizer, seria importante isso. Então, eram essas as perguntas que eu queria fazer. Não poderia deixar de falar isso, porque eu me lembro do Benedito Monteiro na sua casa, na sua biblioteca, levado pelo meu pai. Né? Por isso que, e esse problema da ditadura é um problema transgeracional. Não é? Eu sinto isso também por ter nascido na prisão, por ter pai assassinado pela repressão política. Então, também isso é uma... Então, eu queria abrir as perguntas e levantar isso. Quer dizer, o papel do Jarbas Passarinho, quem eram os golpistas de plantão, quem perseguiu o Benedito Monteiro, é que a gente possa colocar no relatório. Não é? E mais também sobre a questão da década de 80. Mas eu passo a palavra para o Marco Apolo. Eu queria que vocês falassem... Não, antes de mais nada, porque geralmente a gente faz perguntas e não tem mais oportunidade de voltar a intervir, até por conta da hora, né, da meio-dia. Eu queria falar que agradecer muito a todos e a todas vocês, falar aqui para toda a Comissão da Verdade que a família procurou, Dulce, Wanda, e meu escritório, a gente se dispôs a fazer essa etapa de busca, né, dessas reparações, fazer essa intervenção, inclusive aqui no legislativo, porque tem razão, de nada adianta simbolismos, atos simbólicos, se não, de fato não é feito nada de concreto
concreto nessa perspectiva da reparação, e até porque o processo do Benedito Monteiro na Comissão de Anistia, isso é uma coisa que a gente precisa conversar, Paulo, Francinete, é uma coisa interessante, porque é uma coisa, o processo de anistia da Comissão de Anistia é uma coisa tão fria que a pessoa que vai lá no depoimento fazer o processo sai de lá muito frustrado, né? Então, a sensação que eu tive de ler o processo, de ver o julgamento que foi feito, é exatamente esse, né? Eles não colocam no relatório do julgamento as atrocidades que aconteceram com o Benedito, com a família dele. É uma coisa, foi violado tal artigo, reparação, 200 salários mínimos, pronto, volta. O que essa comissão de anistia ajudou nessa perspectiva de reparar, de falar como os filhos falaram, que o Bené queria desculpa e reparação e a verdade, né? E é um processo que realmente não ajudou. Eu li o processo, falo para a comissão que eu escaneei o processo, posso colocar no e-mail toda a comissão, inclusive nós escaneamos as fotos todas, viu, Paulo? Todas as fotos. Essas a Vela trouxe, posso disponibilizar para toda a comissão, tá? E a gente tem feito, então, essa conversa com a família e a gente se propôs ajudar nessa busca de justiça. Bom, mas eu queria perguntar sobre essa questão mesmo da família. Vocês já falaram algumas das consequências que trouxe para a família, eu queria saber se vocês podem falar melhor, e também com relação à mãe de vocês. Como é que a mãe de vocês encarou essa questão? Vocês já falaram um pouco da dificuldade que foi essa questão da advocacia, né, de retomar. Então eu queria basicamente saber como foi essa vida profissional, como é que ele conseguiu se manter e quais foram as consequências assim, que vocês conseguem identificar de uma forma geral para os filhos e para a mãe de vocês, já que assim, a biografia do Benedito, Transtempo, né? Ele relata muito dessa, então ele mesmo fala para a gente o que aconteceu, fala para a gente das dificuldades, dos desafios que ele enfrentou, né? Então eu queria ouvir muito de vocês o que significou essa questão. Como hoje nós fugimos um pouco da nossa rotina das letivas, eu queria recuperar isso, que é extremamente necessário, que cada um de vocês fale ao microfone o nome completo, né, e dizendo que são filhos, né, do Benedito Monteiro, para poder ficar registrado, porque essa sessão está sendo gravada. Então, a gente ter essa memória. E também, como foi lido o trecho do livro, que ele seja mostrado também para aparecer, né, a imagem da capa do livro, né, explicando o que foi lido. E a respeito do trecho que foi lido aí sobre uma emenda supressiva, eu queria saber mais sobre essas circunstâncias e a que se referia, que emenda era essa? E ele, quando foi constituinte, ele não teve uma oportunidade de pleitear essa relação, digamos, uma reintegração dele à sociedade, na verdade, né, do modo que ele sempre quis. Por que não foi possível quando ele era constituinte? Também queria saber se este é o primeiro ou único depoimento que a família já prestou a uma comissão da verdade, porque tem comissão da verdade da universidade, né? tem vários organismos que têm comissão da verdade. Então, eu queria saber se este é o primeiro ou único depoimento prestado pela família. E também uma coisa muito importante que foi falada aqui é que ele foi impedido de advogar, a OAB não o socorreu e o TJ também não. Então, gostaria de saber se vocês sabem quem eram os dirigentes naquela época da OAB Pará e do Tribunal de Justiça. É isso. Primeiramente, sou da CGLH, representando. Agradeço muito o depoimento de vocês. Imagino o quanto deve ser difícil contar essa história, né? E assim, foi falado aqui pelo Benedito
que ele lembra muito quando invadiram a casa da avó, né, os picados e tal. A pergunta que eu queria saber é se vocês sabem quem foi o mandante disso aí, no dia o mandante dessa invasão na casa de vocês. E ele foi diversas vezes preso, né? E eu queria saber se todas as vezes que ele foi preso, ele ficou aqui na casa de 11 Janelas ou ele ficou em outro lugar? Essa é a minha pergunta. Mais alguém? Breno, não? Então a gente poderia passar as respostas, aí vocês se dividem, para a gente também já ir para concluir nossa reunião. É um nome, né, que você quer? Deixa eu ver, fala. Meu nome é Benedito Vilfredo Monteiro Filho, 56 anos. Meu nome é Dulcinês Marques Monteiro. Dulcinês Marques Monteiro. Eu sou a Wanda Benedita Monteiro. Benedita Monteiro Teixeira, tenho 58 anos. Sou Ana Luísa Monteiro da Cruz. Você quer falar bem alguma coisa? Isso. Fale logo. Tá. Eu não lembro dos nomes exatamente, mas eu lembro de um brigadeiro, não sei se era frota, não lembro, era uma coisa assim, era pequena, mas eu ouvi falar uma vez. E em relação aqui ao que o Paulo falou sobre a perseguição, acho que tem até no livro do Jabas Passarinho. Ele diz que o que o Bené fazia, ele ia lá e desfazia. Eu me lembro bem que foi o Jabas. Eu só queria complementar o seguinte. Eu conversei muitas vezes com o papai, né? Só um minutinho. Esse livro já passaria aquele Águias e Papagaios? Na planície. Ele relata um capítulo, quase, acho que umas 2 páginas, é só sobre essa questão do Benedito Monteiro. Ele faz uma meia-culpa no livro, dizendo que o Benedito realmente é um cara perseguido, né? E que toda a trajetória do Benedito Monteiro era acompanhada pela inteligência dos militares, aonde ele ia em uma pessoa atrás para pegar os contatos, enfim, ver o que ele estava fazendo e tentar desfazer o que ele estava se propondo a fazer. O Paulo perguntou de onde ele acha que veio essa coisa, essa perseguição, né? O Benedito, ele falava muito que ele tinha descoberto, e infelizmente, mas a gente pode fazer busca na província do Pará, que ele tinha descoberto uma base americana em Santarém, já naquela época. E a outra situação foi a questão que ele era secretário de obras, né, bem? Obras, terras e águas, terras e acabou fazendo uma distribuição de terras que contrariou profundamente os militares, uma distribuição de títulos. Por isso que remete realmente a essa questão que o Paulinho fala, de ter iniciado realmente já essa questão, como era realmente a bandeira de luta dele. Ficou claro, acho que tem um panfleto aí da música, reforma agrária na lei na marra, então ele passou a adotar esse procedimento quando ele foi secretário de obras. Aurélio do Carmo. Então isso, e as declarações que ele dava, o papai era uma pessoa muito destemida, então quando ele tinha que falar, ele falava. Teve um determinado momento, ele contava que ele deu uma declaração dizendo que o militar era para obedecer e bater continência, que ele era para pensar. Então, ele realmente ele era uma pessoa muito destemida, não aqui ofendendo aos militares, mas aquele militar em especial, que, se eu não me engano, Paulo, era uma pessoa de Santarém. Então, com isso, ele provocou realmente a ira dos militares, e tinha um em especial que queria a cabeça dele, realmente. Eu não me recordo.
E ele falava muito. Tanto é que a ordem era matá-lo, entendeu? E essa situação que a minha irmã mais velha me colocou, dele negociar a rendição com um determinado recurso de dinheiro, isso hoje para mim procede mais do que nunca, porque a manchete do jornal Província do Pará, que consta nos autos do processo, que foi para o Tribunal Militar e que está também na questão da anistia, ela é clara com a declaração dos militares. Isso fica claro. É você ler a reportagem, diz que se o líder vermelho esboçasse qualquer reação, ele seria metralhado. Entendeu? Isso está registrado nos meios de comunicação, não dito pelo Benedito, dito pelos próprios militares. Eu acho que tem até umas declarações né? das delegacias da... O papai, ele acompanhou das pessoas que eles tinham que prender. O golpe e fez a conexão com o regime, com os Estados Unidos. Eu acho que isso também complicou muito a vida dele, entendeu? Ele denunciou uma base, isso não consta, né? Ele denunciou uma base militar americana em Santarém também. Esses registros a gente precisa ir atrás, mas ele tinha essa foto, eu não sei para quem ele emprestou, eu sei que ele conseguiu uma foto do avião, uma aeronave com prefixo americano, num local específico que ele tinha descoberto. E com isso, é uma questão realmente da gente procurar mais dados, né, para corroborar essa história. E mais a questão da distribuição de terras, que era a bandeira de luta dele, que era na Lei Onamar. Aquilo realmente causou uma grande raiva dos militares à época contra ele. E a distribuição de títulos, né? Nessas fotos aí tem ele com Jango, tem ele abrindo picada na região, entregando títulos agrários, enfim, esse contexto todo, mais a visão que ele tinha na época, que ele já linkava a questão americana com o golpe militar, isso fez se tornar uma pessoa extremamente perigosa para o golpe de 64, porque ele foi além, ele já estava denunciando, quando já estava se prevendo o golpe, ele já sabia que tinha uma base em Santarém, ele já tinha sabido que tinha fotografado esse avião em Santarém, ele já tinha feito declarações contra esse militar, e é uma pena que eu não tenha o nome na época, mas é muito fácil a gente ver quem estava no comando na época, né? Essa é uma das razões que eu atribuo em registro. A outra pergunta que ele fez, que realmente dá para passar de mim, ele assume isso. E eu acho que isso deve ser perguntado para ele, né? Já que ele assume isso no livro, né? Ele assume, está escrito lá, enfim, foi publicizado isso. Assim, nós diminuímos, eu vou só colocar aqui assim, sobrevivência. A gente foi morar no porão da casa do meu avô, o bem continua daí. Nessa época ele tentou advogar, já foi escolado aqui, mas não conseguia, pelo nome e tudo, conseguiu o apoio de alguns colegas dele, de advogados, que assinavam por ele para ele ter um pouco de acesso. Mas aí depois não deu certo e ele acabou fazendo o quê? Vendendo cachaça. Buscava, vai ter tuba, depois teve uma frota de táxi, enfim. Minha mãe também se virava do jeito que tinha. Teve um ônibus também. Quantas coisas? Diminuiu completamente, totalmente o padrão de vida. Então, por exemplo, antes de morar na casa do meu avô, nós fomos morar no porão da casa do vovô. Então, ele não tinha uma profissão. E é bom deixar claro aqui que mesmo que ele... tinha uma profissão, mas podia ter. Só um instante, isso. Mesmo tendo uma profissão, a imagem dele naquele momento não permitia que ele fizesse absolutamente nada.
pelo preconceito e pelas inúmeras prisões que ocorriam à medida que vinha alguém aqui no Estado. Ele ficou preso incomunicável durante 6 meses, não foi bem? 6 meses a gente sem poder falar com o nosso pai. Então, 26B. Então, só isso aí já responde à violência ao Estado de Direito, quer dizer, e preso incomunicável. Responde tudo. E, quer responder? A Vandinha, né? Eu quero dizer uma coisa. Essas pessoas, esses algozes, eles estão aqui, assinando as inquirições. Estão todos aqui. Isso aqui é a cópia do processo do Superior Tribunal Militar. Infelizmente estão faltando algumas coisas, mas a maior parte está aqui. E o que não está aqui, está aqui. Essa alegação da Lúcia de que ele foi secretário de Obras, Terras e Águas do Aurélio e tinha sido do governador anterior. Ele foi um super secretário. E ele teve a ousadia de promover o povoamento, distribuir títulos de terra para os lavadores, para os poceiros, na Belém, Brasília. Então, isso contrariou, inclusive ele diz aqui que depois ele descobriu que os militares que estavam perseguindo ele eram os mesmos militares que tinham requerido, que estavam pretendendo a terra, títulos agrários da terra. Já tinham solicitado. Então isso prejudicou frontalmente, porque ele estava dando uma área de terra para se assentamentos, para promover o assentamento daquelas colônias, e essas terras eram pleiteadas pelos militares. Isso documentalmente. Ele provou isso inclusive no processo. Né? E quanto os nomes estão aqui, os que não estão aqui, então, o jornal, é muito difícil você perguntou que foi, querido, não existem nomes específicos, porque era um sistema opressor que vinha desde lá de cima, tanto que esse processo nem foi aqui feito. Foram vários processos, um pensado no outro. Primeiro um inquérito aqui, que começou aqui no Pará, depois foi apensado, desmembrado. Foram mais de 1000 páginas. Ele foi lá para o Ceará. Mas não existe sob ordem de quem? Não existe isso. Existem essas pessoas que estavam executando ordens. Porque a gente sabe que as razões superiores faziam parte de um sistema. O próprio Jarbas Pasqualino servia a esse sistema. Eu acho que o Paulinho respondeu tudo quando ele colocou que papai era um homem do Jano. Por ser um homem do Jano, imediatamente foi você tem que falar que senão não vai se registrar. E sobre essa questão você perguntou sobre a Wanda, né? A Wanda Monteiro provavelmente foi uma heroína que sobreviveu a uma tortura física, orgânica e psicológica. E teve que criar 5 filhos. E teve que escondê-los e protegê-los. Então, a minha mãe teve muita porção de sofrimento. Talvez nem tanto, porque ele não faz a meia culpa que ele se culpa pelo fato dele não ter dito à mamãe o que ele fazia, os comprometimentos que aquela vida e que aquela ideologia davam a ela. Ele não tinha a dimensão de que tudo que ele fazia, de toda aquela luta ideológica, colocasse a família dele em risco. Ele faz essa minha culpa aqui.
Então, quando o Pelé foi preso, ela não entendeu, porque ela não tinha essa consciência, ela sabia, mas ela não tinha a dimensão disso. E só vinham notícias degradando a imagem dele, caluniosas para ela e para nós. E como ele não fosse, ele perguntou, ele tentou advogar depois de algum tempo, que ele foi preso, depois que não tinha nada, mas ele não conseguia protocolar as feições, porque não aceitavam. Ele foi ao juiz, e o juiz disse a ele: mas você não estava preso semana passada? Como é que você agora vai ser advogado? Quem era o presidente da hora? Olha, eu não tenho esses nomes, porque eu não tenho, mas é muito fácil saber. É muito fácil saber, porque foi no período em que ele, logo depois que ele advogava, com o Rando Fonseca, foi logo depois que ele foi solto. Ele ficou preso, incomunicado, a gente não sabia nem se ele estava vivo. Quanto tempo ele ficou preso? As prisões somadas? Não são incontáveis, eu acho que nem ele contou. Nem ele, nem a mamãe contavam. Essa primeira que foi presa, 6 meses ele já foi incomunicado. A primeira. A primeira foi 6 meses, mas depois eram incontáveis. Aí depois era todo momento que se tinha alguma programação em Berlim, que recebeu alguma autoridade, ele era detido por 2 dias, então, uma semana. Todos os dias que ficasse essa autoridade. Agora, só voltando à pergunta do Paulinho, que foi aqui, o que ele atribui, realmente ele era um homem do Jango. E naquele momento o Jango era a pessoa a ser deposto, né? Então, por essa ligação também com o Jango, veio também todas essas consequências. As fotos estão ali para provar, né? A ligação é muito forte. O papai chegou a viajar representando o Jango, o papai foi para a Rússia. Foi para a Rússia, foi para outros países, Tchecoslováquia. Então, tinha uma relação muito próxima. E por ter essa relação muito próxima, com o poder também veio a perseguição. Além de ser uma pessoa que fazia as conexões e dava declarações. É uma coisa, é só ler da Leona Marra. Ali era o panfleto dele, na Leona Marra. Só isso daí, o hino do lavrador, para os militares, aquilo ali já era um ato de subversão. Essa foi considerada a principal prova dos processos dos militares contra ele. Inclusive, ele reivindica essa autoria, ela foi usada no filme Amazônia em Chamas, The Burning Seasons, que foi feito. E nós nunca podemos reivindicar isso, por nunca termos conseguido. Agora vamos lutar aqui para ver se a gente consegue o reconhecimento dessa música, que foi o principal objeto processual, acusatório contra ele de subversão do Tribunal Militar, a música chamada Na Leona Marra. Então, muito a ver com as posturas. Eu acho que não foi só a questão dele fazer parte de um governo do Aurélio, não, foi parte dele fazer parte de uma situação maior, ele fazia parte do projeto do próprio João Goulart, do próprio Jango. E isso fez ser uma pessoa muito importante. E em caso de neutralização aqui no estado do Pará, uma das pessoas que seriam procuradas primeiro pelos militares, com certeza seria ele pela proximidade e pela importância na participação do governo do Jango. Eu digo no documento de queda militar o nome do Alacino. Sim. Como o cara que coordenava essa parte. Ele promoveu várias das detenções e das prisões dele. Agora, Alacide Nunes. Uma coisa que chamou a atenção no relato que vocês fazem é essa, que para mim é uma novidade, essa denúncia que ele fez da presença de americanos na região de Santarém. Nós sabemos que a cobiça dos Estados Unidos sobre a Amazônia é uma coisa do século XIX,
né, acompanha desde o século XIX. Você tem ali Forlândia, né? Então eu tenho a impressão que dar uma olhada nesse episódio para nós é algo muito importante. É só olhar aqui dentro, se usar nada aqui, porque está registrado. Essa denúncia foi feita em tribuna, aqui dentro aqui na desta Assembleia casa. Legislativa. Penso, meus colegas da Comissão da Verdade, que nós devemos fazer um pedido à Assembleia Legislativa das notas dessa memória da presença do Benedito Monteiro aqui, para que a gente possa recuperar, inclusive, isso, e também desse processo dele na Constituinte. Eu acho que seria interessante os discursos como deputado federal, porque isso faz parte também desse memorial todo. Eu acho que recuperar essa atividade dele como parlamentar é importante. A de escritor é que é mais conhecida, porque enfim, os livros foram publicados, mas também como advogado. Eu queria tomar liberdade de, concluindo aqui a nossa audiência, a nossa oitiva, perguntar se meus colegas da comissão têm mais alguma questão a fazer. Eu queria então agradecer em nome da Comissão da Verdade do Pará, a Francinete. Então eu queria dar por encerrada a nossa oitiva, agradecer imensamente a família, né? Acho que é um ato de coragem. Esse problema da ditadura ele é transgeracional, né? E nós precisamos fazer a reparação necessária à memória do Benedito Monteiro. E tenham certeza que ele terá reservado no relatório da Comissão da Verdade um espaço que é um espaço de acordo com o que foi a sua estatura como homem público, como intelectual, como político, como advogado. Obrigado a todos e a todas. Obrigado. E vamos à luta. Eu não agradeço isso. Agradecer a comissão pela oportunidade. Como nós já falamos na primeira, que é a única, de nós nos manifestarmos. Muito obrigado.